4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio, em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da admissão da copropriedade. Artigo 1358-N. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Inciso 2. Determinação, no caso do sistema flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. Inciso 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Inciso 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive, a linha A, determinar a necessidade da troca ou substituição. A linha B, providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. A linha C, submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. A linha Inciso 5, elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. Inciso 6, cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. Inciso 7, pagamento por conta do condômino, edilício ou voluntário com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída, inciso 1, ao instituidor da multipropriedade. Inciso 2, aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas
relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante: inciso 1, previsão no instrumento de instituição, ou inciso 2, deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4.591. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332 e 1334, e, se for o caso, 1358-G desse Código. Inciso 1. A identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos. Inciso 2. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma, sujeita ao regime da multipropriedade. Inciso 3. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplina de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. Inciso 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. Inciso 5. Os órgãos de administração da propriedade. Inciso 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com o sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. Inciso 7. A competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de demora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. Inciso 8. O quórum exigido para deliberação de adjudicação da fração de tempo, na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Inciso 9. O quórum exigido para deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358, que, na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever: inciso 1. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Inciso 2. Os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 3. As condições e regras para uso das áreas comuns. Inciso 4. Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multipropriedade. Inciso 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas, não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando se tratar
de empreendimentos mistos. Inciso 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações de imobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Inciso 8. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. Inciso 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. Inciso 10. O funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário, quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Inciso 11. A descrição dos serviços adicionais se existentes e as regras para uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1358-S. Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da Lei Processual Civil, a adjudicação ao condomínio edilício, na fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma. Poderá a convenção do condomínio edilício regrar que, em caso de inadimplência, inciso 1, o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. Inciso 2, a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Inciso 3, a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventualmente saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação.
Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamento e as instruções de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Artigo 2º. A Lei 6.015 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar ao regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Artigo 178. Inciso 3. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio multipropriedade. Brasília, 20 de dezembro de 2018.